Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal Química Ciência Central. Eu sou João Bosco Paraíso, professor de Química, e vamos hoje em mais um exercício do cálculo do pH, agora de uma solução de morfina. Vamos começar logo depois da abertura. A questão fala assim: a morfina, cuja fórmula é C17H19NO3, é uma base e um fármaco narcótico empregado no controle de dores agudas e administrada de forma intravenosa na concentração de 1 mg por 1 ml do fármaco. Uma solução análoga constituída de morfina e água deionizada pode ser facilmente produzida em um laboratório de química geral. Calcule o pH da respectiva solução. E são dados como informações: a massa molar da morfina, 285,34 gramas por mol, e a constante de basicidade da morfina, cujo valor é 7,413 vezes 10 a menos 7. A primeira coisa que eu queria destacar, pessoal, é algo que já está dito aqui no texto. A morfina é uma base porque no nitrogênio tem um par de elétrons que pode ser doado, por isso é o que a gente chama de uma base de Lewis. Um outro aspecto que a gente deve lembrar antes de fazer qualquer cálculo é que numa escala de pH, uma solução básica é esperada que ele tenha um pH acima de 7. Então, como resultado do cálculo que vamos realizar, é esperado que ele tenha um valor de pH acima de 7. De cara, vamos precisar saber qual é a concentração dessa solução de morfina, cuja massa é 1 mg no volume de 1 litro. Então, para saber a concentração molar, basta usar esse aqui, que a concentração molar é massa dividido por massa molar e volume no denominador. Massa sobre volume é dado, que é 1 mg por ml. Observe que o mili no numerador e no denominador pode ser cancelado, e isso é o equivalente a 1 grama por litro. Então está aqui a massa de 1 grama no volume de 1 litro, e a massa molar, que é dada aqui nos dados da questão, é colocada aqui no denominador, levando que essa fração aqui vai ter um valor de 0,0035 mol por litro. Esse é o valor da concentração dessa solução de morfina. Agora veja o que acontece na solução aquosa. A morfina, como uma base, na presença de água, a água vai transferir um próton para a morfina e vai ficar carregada positivamente. E aí, repare que esse próton extra foi colocado aqui, antes da fórmula molecular da morfina. Então é a morfina protonada e por isso fica com a carga positiva. E o que vai sobrar da água? OH-. Então esses são os produtos dessa reação. O que acontece no transcorrer da reação? Bem, o que vai acontecer é que uma quantidade de morfina vai desaparecer para formar uma quantidade da sua forma protonada e mais uma quantidade de OH-. Por isso a gente pode fazer aqui uma tabela onde dizer que no início a gente tinha 0,035 mol por litro ou molar de morfina e não tinha nada das formas protonada e de OH-. Durante o transcorrer da reação vai desaparecer uma quantidade de morfina e surgir na mesma quantidade da sua forma protonada e de OH-. E quando finalmente a reação atingir o equilíbrio, o que teremos é a concentração inicial, 0,035 molar, menos essa quantidade que desapareceu do reagente, para formar os produtos. Agora veja só, o que nós estamos querendo é calcular o pH. Para isso, a gente pode chegar nessa informação a partir do pOH. E para chegar no pOH, a gente precisa determinar quanto vale esse valor de X. Bem, então precisamos fazer aparecer essa quantidade X, essa quantidade de concentração de OH-. E isso pode ser feito invocando a constante de equilíbrio. Lembre que a constante de equilíbrio é uma razão onde no numerador aparece aqui um produto da atividade das espécies que estão nos produtos. Observe aqui, morfina protonada e OH-, e no denominador a atividade das espécies que estão nos reagentes, que é a morfina e a água. Porém já sabemos que a atividade da água vale 1. Por isso, e utilizando o conceito de atividade, a gente vai chegar nessa relação aqui, que é a constante de equilíbrio de basicidade, é a concentração da morfina protonada vezes a concentração do OH-, dividido pela concentração da morfina vezes a concentração padrão, que vocês devem estar lembrados, vale 1 mol por litro, ou 1 molar. Bem, o valor de Kb também é dado aqui nessa questão. Então a gente pode substituir aqui o valor de Kb, e do lado direito vamos, no lugar dessas concentrações, usar os valores que estão aqui na última linha, que são os valores de concentração quando a reação atingir o equilíbrio. Então vai ficar aqui no numerador x vezes x, x ao quadrado, e no denominador 0,035 molar menos x vezes 1 molar. Ok. Agora vamos prestar atenção num fato importante. Essa constante de equilíbrio ela é pequena.
significa que eu tenho uma quantidade muito pequena de produtos e muito mais dos reagentes. Então eu sei que a concentração de OH- e da morfina protonada é baixa, o valor de X é baixo. Por isso a gente pode dizer o seguinte: como o Kb é pequeno, então espera-se que X também seja pequeno, e portanto essa diferença aqui pode ser aproximada como sendo apenas 0,035 molar. Muito bem, então utilizando essa informação aqui nessa linha de cima, a gente pode derivar o que está escrito aqui mais à direita dessa linha pontilhada, que é: podemos isolar o valor de x ao quadrado, então o denominador aqui que está dividindo x ao quadrado, quando passa para o lado esquerdo vai passar multiplicando, e é isso que está escrito aqui. O valor de Kb, 7,413 vezes 10 a menos 7, vezes 0,0035 molar, vezes 1 molar. E quando você tira a raiz quadrada, você chega à conclusão que x, a concentração de OH-, vale 5 vezes 10 a menos 5 molar. E esse resultado aqui é consistente com essa aproximação que fizemos, que x é um número bem menor do que 0,035. Bem, então agora podemos calcular a partir daqui o valor do pOH. O pOH é, por definição, menos o log da atividade do íon OH-. E utilizando o conceito de atividade, podemos escrever isso aqui como sendo menos o log do coeficiente de atividade do íon OH- vezes a concentração desse íon OH- dividido pela concentração padrão. Bom, como de fato mostramos que essa concentração desses íons é pequena, então temos uma solução diluída, e nessa situação esse coeficiente de atividade aqui pode ser aproximado para 1. Dessa forma, o pOH vai ser menos o log da concentração de OH- dividido pela concentração padrão. E agora o que precisamos fazer é substituir esse valor aqui dentro do logaritmo. Então vai ficar menos o log de 5 vezes 10 a menos 5 molar, dividido pelo valor da concentração padrão, que é 1 molar. Isso aqui vai dar como resultado 4,29. Agora que sabemos o valor do pOH, é bem fácil calcular o pH. Lembrando que pH mais pOH é igual a 14, portanto o pH vai ser 14 menos 4,29, o que dá como resultado um pH de 9,71. E é exatamente o que nós imaginávamos. O valor do pH deveria ser um número acima de 7, conforme previmos inicialmente. Bem, pessoal, coloca aí no comentário se ficou alguma dúvida, se deu para entender os cálculos, se você já tinha visto esse tipo de cálculo no seu curso de Química na escola. Por hoje era isso, espero que vocês tenham gostado. A gente se encontra numa próxima videoaula. Um forte abraço a todos e bons estudos!